E quando se fala, quando os irmãos protestantes falam que Maria teve mais filhos, e foi justamente um dia que um protestante veio conversar comigo, justamente sobre isso, falar de Nossa Senhora. Eu falei, então quer dizer que Maria teve mais de 500 irmãos, mais de 500 filhos? Porque nessa passagem que a gente acabou de ouvir, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo ele fala, que mais tarde que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. Então, se apareceu mais de 500 irmãos, é sinal que Maria teve mais de 500 filhos. Então, humanamente, isso é impossível. Então, a gente tem que ler a palavra de Deus, não somente o texto que está escrito. Nós temos que ler o contexto também, o que o texto vem nos ensinar, o que o texto realmente está querendo dizer para nós. E quando fala que Jesus teve mais irmãos, sabe quando seus irmãos e sua mãe estão lá fora? Não é que Maria teve mais filhos. É que naquela época não havia essa diferenciação, essa separação, como nós temos hoje com os nossos parentes. Antigamente não tinha tios, não tinha primos, não tinha sobrinho. Então, todo mundo era tido como irmãos. Então, quando se fala aqui dos irmãos de Jesus, se fala justamente das pessoas que estavam ao redor ali. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Assim como nós que estamos aqui, nós somos irmãos. Não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos em Cristo. Então, todas as vezes que se fala de irmãos de Jesus, é justamente essa ligação. Não a parte sanguínea, não a parte de sangue, mas a consideração. Então, grave bem isso. Maria não teve mais filhos além de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero falar é mais particular. Tanto essa primeira leitura, quanto a leitura do Evangelho de hoje, é muito forte para mim. Porque no primeiro momento, a gente vê aqui a vocação de Isaías, quando Deus chama Isaías. E logo que eu comecei a participar da igreja, eu também fui convidado para assumir a uma pastoral. E logo que eu cheguei me convidando, foi justamente para ser catequista de adulto. E eu falei, mas como que eu vou falar desse Deus que eu não conheço? Como que eu vou falar de ser catequista se eu não conheço nada? E o Evangelho de hoje, quando o meu superior ele falou, vamos marcar a sua ordenação. E nós fizemos uma data qualquer. E quando eu fui preparar a liturgia da minha ordenação, foi justamente esse Evangelho de hoje. Os farei pescadores de homens. Então, para mim, é um Evangelho muito forte. Que Deus fala ainda hoje, através das leituras. Mas basta nós abrirmos nossos ouvidos espirituais, abrir nosso coração, abrir nosso entendimento para poder compreender o que Deus quer de nós. E hoje, todas as três leituras vêm falando sobre o chamado, sobre a vocação. E a gente pode perceber que no primeiro momento os três relutaram. No primeiro momento, na primeira leitura, nós vimos Isaías. Isaías, ele era escriba, era aquele que copiava a palavra de Deus, aquele que tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele sabia escrever e ler. Então, ele era uma pessoa muito importante naquela época. Ele tinha muita proximidade com os reis, porque além de ter contato com a palavra de Deus, era ele também quem escrevia as leis e as normas que o rei determinava. E de repente ele está lá dormindo e Deus fala com ele em sonho. Quando Deus chama ele, uma resposta ele fala: eu sou um homem de lábios impuros. Mas Deus não desistiu. Deus mandou o anjo que fosse lá no altar, pegasse uma graça, colocasse na boca dele. E a partir daquele momento, seus lábios tornaram-se puros. Porque naquela época, no Antigo Testamento, lá no templo, sempre tinha que ter um fogo aceso. E o fogo estava sempre representando a Deus. Então, pegaram aquela brasa foi para purificar.
a boca de Isaías. E assim, Isaías se tornou os lábios de Deus para anunciar a sua palavra, para corrigir o seu povo. Mas mesmo assim, Deus ainda falou: a quem eu irei mandar? Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: aqui estou, enviai-me. Mesmo assim, Deus ainda perguntou, eles tiram uma resposta de Isaías: eis-me aqui, enviai-me. Nós vemos assim na leitura, quando Paulo, aqui nessa carta que ele está escrevendo para a cidade de Corinto, ele começa justamente a narrar tudo aquilo que aconteceu, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas quem foi Paulo? Paulo era Saulo antes da sua conversão. Era o perseguidor dos cristãos. Literalmente, ele caiu do cavalo. Tanto é quando Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, a partir desse momento, ele ficou como se estivesse cego, foi para a cidade de Damasco, e lá Jesus mandou que Ananias fosse até o encontro de Saulo, e ele rezasse por ele, para ele voltasse a enxergar. E assim se fez, assim as suas vistas voltaram, ele voltou a enxergar, e caiu como se fossem escamas de peixe nos seus olhos. Mas não foi somente a visão física de Paulo que foi curada, mas a visão espiritual também. Porque a partir do momento Paulo se converteu, e ali começou a evangelizar. De perseguidor se tornou perseguido, e morreu pela espada. Depois nós vemos aqui na leitura de hoje do Evangelho, mais uma vez, Jesus ao encontro dos discípulos, dos apóstolos, ao encontro deles. Primeiro Jesus que começa a ensinar o povo, começa a anunciar a boa nova. E de repente, Jesus fala para Simão, então veja, assim como Paulo mudou de nome, Simão também mudou. Simão se tornou Pedro. E disse para Pedro: avance para as águas mais profundas. Qual foi a resposta de Pedro? Mas, Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada. Mas, como o Senhor pediu, nós vamos. E ali, a pesca foi grande. E Jesus disse duas coisas importantes para Pedro. A primeira foi nesse evangelho de hoje: tu serás pescador de homens. Mas antes disso, Pedro mais uma vez disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro não se achava digno de estar na presença de Jesus, porque ele era um pecador. Mas Jesus disse: a partir de hoje tu serás pescador de homens. E Jesus foi muito mais além depois. Pedro, sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Deus confiou a Pedro, a sua igreja, nosso Papa, o primeiro Papa da nossa igreja. Veja, homens simples, tendo conhecimento, alguns tendo conhecimento da palavra de Deus, mas não tinham um conhecimento profundo. Mas a partir do momento da experiência com Deus, deixou ser tocado, ali aconteceu as suas conversões, tanto Isaías como Paulo. Pedro, um homem simples, um homem sem conhecimento, sem estudo, mas também pela palavra de Deus, pela experiência de Deus que ele teve com Jesus, ali houve sua conversão. E ali Pedro se tornou um grande pescador de homens. Deus está nos chamando essa noite. Deus está nos convidando, ou melhor, está nos mostrando a importância do nosso sim. Assim como eles aprenderam, assim como eles escutaram a palavra de Deus, nós também estamos aqui justamente para isso. Nós não estamos aqui na igreja, irmãos, só para vir na missa, para cumprir um preceito, porque todo domingo eu preciso participar da missa, todo domingo eu preciso estar junto de Deus. Mas acima de tudo, estamos reunidos como acontecia lá no Antigo Testamento, como acontecia quando Jesus estava anunciando a boa nova do reino de Deus. Ele reuniu o povo para falar do reino de Deus. E assim é o que nós estamos fazendo hoje. Não somente hoje, mas todos os domingos.
Nós estamos sempre reunidos para estudar a boa nova. Mas muito mais do que isso, Deus preparou Isaías, Jesus preparou Paulo, Jesus preparou Pedro para anunciar a boa nova. E tenho certeza que o que Ele está fazendo todos os domingos aqui com a gente, sem exceção, nos preparando para a missão. Deus está nos chamando todos os domingos para anunciar a boa nova. Porque quando o Padre, ele diz no final da missa, ide em paz, que o Senhor nos acompanhe, né? Estamos até alto, graças a Deus, né? Acabou a missa. O Padre falou demais hoje, né? Ou então o Padre vai fazer assim, vai falar assim, ide em paz, que o Senhor nos alcance, né? Mas quando o Padre diz, ide em paz, que o Senhor nos acompanhe, é para irmos para a missão, porque estamos preparados, estamos alimentados com o pão da palavra, com o pão eucarístico. Jesus nos ensinou através das leituras, através das homilias, que é para irmos para a missão. Então, quando ele diz que em paz o Senhor nos acompanhe, porque o Senhor está nos acompanhando para a missão. Porque quando Deus chama, mesmo com o seu amor, mesmo com a sua misericórdia, Deus não nos obriga a nada, assim como Deus não obrigou Isaías. Mas disse, quem vou enviar? Quem irá por nós? O próprio Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque ele estava convicto que Deus estava com ele. Assim como Paulo também, Paulo saiu para a missão. Ele entendeu o que Deus queria com ele. Assim como Pedro também, mesmo com sua teimosia, mesmo com seu medo, mesmo renegando a Jesus, mas Jesus confiou em Pedro. Ele esteve à frente da sua igreja. Ele foi um grande pescador. Todos nós aqui temos dons. Todos nós temos uma vocação. Não só a vocação para constituir família, não só a vocação para ser um religioso. Mas qual é a sua vocação? Qual foi o chamado que Deus fez para você? Aquilo que você sente vontade de fazer. Quer que seja qualquer pastoral, qualquer movimento. Aí as pessoas falam assim, mas eu tenho vergonha, né? Eu queria fazer algo na igreja, mas ninguém me chama. Se essa é a questão, então eu estou chamando. Venha participar. Veja onde você, qual é a pastoral, qual é o movimento, que você se sente bem. Hoje de manhã, na comunidade de São Francisco, depois que eu terminei a missa, a coordenadora da pastoral da criança chegou assim para mim e falou, Padre, pelo amor de Deus, chama a gente para ajudar a nossa pastoral da criança. Como falta pessoas para ir visitar as famílias. Pois então, o convite eu estou fazendo agora. Venha participar da pastoral da criança. Quantas crianças dessa pastoral ajudou? Crianças desnutridas. Quantas crianças tem mesmo na nossa paróquia que são desnutridas e hoje são mães e pais de famílias? Porque foi através da pastoral da criança, através da visita nas casas, através da celebração da vida, através da multimistura. Quantas crianças foram recuperadas? Estão cheias de vida, de vigor aí. Assim também, como um tempo atrás eu chamei também, que precisamos de pessoas para ajudar nos vicentinos, na distribuição das cestas, de visitar as famílias, porque nós precisamos visitar as famílias que são assistidas por nós. Porque, infelizmente, muitas pessoas agem de má fé. Pegam cestas básicas e não têm necessidade. Mas nós não temos pessoas para ajudar. O convite está feito. E uma coisa que eu sempre digo, quando nós fazemos o convite, não sou eu que estou convidando, não é o Padre Robson que está convidando. Eu sou apenas um canal do Senhor da Messe. E quando a gente diz não, o não é para o Senhor da Messe.